Uma influência maligna está visivelmente presente nos dias atuais. Como proteger nossas famílias? Somente uma igreja alicerçada na palavra de Deus terá poder e autoridade para vencer este mundo mau. Neste terceiro trimestre, nas lições bíblicas adultos da CPAD, estudaremos sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Lições bíblicas adultos. Paz do Senhor Jesus Cristo. Essa é mais uma EBD em Dia, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E nessa oportunidade, Deus nos concede também o privilégio de poder falar a palavra de Deus. Já estamos na segunda lição desse trimestre. Irmãos, aproveite a oportunidade. São temas riquíssimos e gloriosos. E, por certo, que será uma bênção na sua classe, na sua sala de aula. Eu tenho a alegria de ter comigo o evangelista irmão Francisco, que nos dá a honra, nos atendeu muito prontamente o convite, de estar ministrando essa segunda lição conosco. Irmão Francisco. Meus irmãos, a paz do Senhor, uma alegria estar novamente aqui com vocês. Deus abençoe nosso amigão aí, Diácono Luiz. É sempre um prazer poder cooperar no reino de Deus, ainda mais quando se trata da escola dominical, né? A gente que ama o ensino sempre tem um apreço pela escola dominical. E está aqui dividindo com os irmãos um pouco da experiência na palavra, comentando a lição para agregar na ministração da lição de escola dominical ali no domingo, que vai ser ministrado cada lição. É sempre um prazer, né? Deus abençoe, irmão Luiz, conte comigo. Aleluia. Só lembrando, já estamos na segunda lição, sou redundante mais uma vez. A tema geral é a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia? A segunda lição, a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Irmão, que responsabilidade tão grande que Deus nos concede de ministrar a sua palavra com autoridade, na totalidade da sua verdade, né? Mas com carinho e também com amor. Quando qualquer tema que parece ser difícil, quando é encharcado com amor e com graça, ele fica mais fácil de trabalhar. E a deturpação bíblica do pecado, dia 9 de julho, o nosso textuário vai dizer, né? Antes de entrar no textuário, eu vou pedir para o irmão Francisco levar a Deus uma palavra em oração. Oramos a Deus, então, nesse momento, para que o Senhor nos abra o entendimento acerca desse assunto, dessa lição, porque cremos que foi o Espírito Santo que direcionou aos pastores, aos quais redigiram esta lição para todo esse segundo trimestre, né? Oramos então. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer pela oportunidade de aqui estar, Senhor Deus, para comentar mais uma lição de Escola Bíblica Dominical, a lição número 2. Que o Teu Espírito Santo nos direcione a falar tudo por dentro da Tua Palavra, Senhor Deus, a trazer aqui comentários edificantes para ajudar as demais professores do campo, a todos aqueles a quais este vídeo for alcançado, e também, Senhor Jesus, somar para o Teu reino, ajudar a igreja a estar firme, Senhor Deus, nesses dias difíceis, Pai querido e santo. É assim que nós cremos e Te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, o nosso textuário vai dizer: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos, capítulo 3, versículo 20. A nossa verdade prática vem dizer: o pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Cristo pôde regenerar eficazmente o pecador. Mas o irmão Francisco vai ler nossa leitura bíblica em classe, tá? E já nós vamos adentrar na introdução do primeiro tópico. Vamos ler aqui, meus irmãos, Romanos, capítulo 3, do versículo de número 9 até o versículo de número 20. Está escrito assim o versículo 9. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar o sangue.
Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Aleluia, meus irmãos. A nossa introdução vai nos dizer: a queda no Éden transmitiu à humanidade a inclinação do coração humano ao erro. Por isso, a regeneração é o único meio possível de desfazer as consequências do pecado, em que a natureza humana só pode ser transformada pela obra de Cristo. Não obstante, por influência de teologias modernas, a doutrina do pecado vem sendo deturpada e enfraquecida. Esse processo abriu as portas para a normalização do pecado em muitos lugares denominados cristãos. Nessa lição, vamos estudar o perigo dessas teologias e a ortodoxia cristã. Primeiro ponto, irmão Francisco, tem liberdade, nós vamos discorrendo e, de repente, irmão professor, você líder, a gente não ministra a lição da escola dominical, lembro sempre. Nós fazemos muitas inferências e algumas práticas que possam te ajudar e agregar na tua ministração. Tentamos ser o mais claro e objetivo possível para que você use as nossas dicas somente para agregar na sua aula. Nós não queremos que você ministre, que você copie nem nossa, nem a pré-aula de ninguém. Você tem o teu jeito de ser, o teu jeito de ministrar, nós só queremos agregar de alguma forma prática e te dar, de repente, algum norte para você seguir dentro da lição. Amém? Irmão Francisco, ponto 1. Então, irmão Luiz, antes de nós entrarmos no ponto 1, né, a questão da introdução ela é bem explicativa, né? A queda no Éden, a escolha do homem, né, em desobedecer a Deus, ela fez com que todo homem herde, né, de nascença, essa natureza pecaminosa, né? Então a gente só vai conseguir vencer isso através do arrependimento e da conversão ao Senhor Jesus, né? E a primeira coisa que a gente vai observar ali, né, a definição do pecado no ponto 1, diz assim: dentre os termos para pecado destacamos o substantivo hebraico chatá, cuja raiz significa errar o alvo. Então, quem peca está errando o alvo. O nosso alvo é agradar a Deus, é fazer a sua vontade, obedecer a sua palavra, né? E a sua correspondente em grego, amártia, que possui conotação de erro moral, conforme 2 Pedro, capítulo 2, versículos 13 e 14. Assim, a Bíblia define pecado como transgressão da lei de Deus. A palavra abrange não apenas errar o alvo, mas deliberadamente acertar o erro, ou seja, algo mais grave ainda. Quando você, conhecendo a verdade, conhecendo o correto, você opta por fazer o errado, né? Isso é um grande risco, né? Trata-se de rebelião e desobediência contra Deus e a sua palavra. Além disso, o pecado afasta o homem de Deus, fazendo-o pecar contra o seu próximo. A partir do momento que nós estamos distantes de Deus, a tendência é piorar. A partir do momento que nós estamos sem a bússola, a tendência é se perder cada vez mais, né? Então, o que nós precisamos é reconhecer, se arrepender, reconhecer que existe o pecado, que existe regra, que existem leis, que existe moralidade, que existe ética, né? Se curvar diante do nosso Deus para que nós possamos ter esse auxílio de Deus e viver de acordo com a sua palavra. Seria isso para esse primeiro tópico, irmão Luiz. Aleluia. Sabendo que todos pecamos, né? As referências estão ali, se você for ver 1 João, Tiago, e próprio João 3, do 3 ao 7, irmãos, não há ninguém auto-justificável diante de Deus. Se assim fosse, a Escritura estaria errada, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estamos da glória de Deus. Somente através da cruz de Cristo, nos prostrar diante de Cristo, é que nós temos nossos pecados perdoados e o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro.
né? Nós não acreditamos numa teologia que diz que salvo uma vez, sempre salvo. Diferente que você faça, Deus te escolheu de alguma forma e por mais que você erre, você sempre será salvo. Entra numa linha teológica chamada calvinismo, né, em parte delas, dizendo que nós somos predestinados para a salvação, quando muitos outros são predestinados para a perdição. Então já a nossa pregação seria vã, né? Diferente do que você fizesse. Deus era contigo, e a Bíblia não é isso que a Bíblia diz. Nós cremos que o homem pode cair da graça, porque a Bíblia diz aquele que está em pé vigie para que não caia. Todos caídos em Adão, e todos podendo ser ligados em Cristo através do seu sacrifício. Então não existe homem inculpável. E aqui eu faço a primeira ponderação a você, professor. Existem muitos homens e mulheres acima de qualquer suspeita do padrão humano, eticamente invejáveis, mas que nunca entregaram a sua vida para Jesus, ou quem sabe nunca entregarão. Irão para o inferno nos seus próprios acertos, porque a palavra de Deus diz que Ele é o caminho, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando o homem não se rende, não reconhece o estado pecaminoso, independente do que ele faça, ele está fadado à perdição eterna. Faço o primeiro resumo, o primeiro tópico. Então, irmãos, embora nós façamos muitas críticas, o mundo faça muitas críticas, há alguns irmãos que até não têm um bom testemunho. Isso aqui é muito forte. E eu não estou justificando, eu não estou fazendo nenhuma alusão ao erro deles. Muito pelo contrário, né? A Bíblia não diz isso. Mas ele estando no nosso meio, no melhor lugar, ele pode ter uma vida meio capego por muito tempo. Um dia ele está aqui no lugar certo, a palavra certa, ele abre o coração naquele momento, irmão, foi perdoado, confessou seus pecados, tá em caminho para o céu. Na tosse que ele deu, cortou tua voz. Era visto. Saiu alto, tosse. Foi da hora que você estava falando, aí continua naquela parte. Qual que era a parte? Agora esqueci. Tu estava finalizando a explicação do tópico. Então, irmãos, para finalizar, independente do que o homem faça, segundo as suas forças, é insuficiente para a salvação. Se assim fosse, apenas o nosso padrão moral seria suficiente para a salvação. Já o sacrifício de Cristo seria para muitos em vão. E não é isso que a Bíblia diz. Nosso segundo ponto, irmão, você vai dizer, a universalidade do pecado. Irmão Luiz, esse é um ponto que tem que ser levado bem à risca, né? A realidade é que este pecado passou a todos, né? A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? Então, partindo disso, essa herança ruim, né, que veio através do pecado de Adão, ela passou a todos os homens, né? O pecado que Adão cometeu no Éden foi fruto do seu livre-arbítrio, da liberdade que ele tinha. Deus não nos fez um robô, tudo predestinado, com movimentos, né, tudo já agendados. Embora Deus saiba todas as coisas, não significa que foi Ele que projetou todas as coisas. Eu não consigo acreditar que foi Deus que projetou o pecado do homem. Ele pecou pelo livre-arbítrio que ele tinha, né? E essa pecaminosidade, ela passou a todos os homens, né? Ali no tópico 2 diz assim: o ser humano foi criado em estado de inocência, sem pecado, perfeito, e dotado de livre-arbítrio, né? A gente comunga do arminianismo, né? Que o homem pode perder a salvação por causa dos seus erros, né? Que ele tem esse livre-arbítrio. Porém, o primeiro homem escolheu desobedecer a Deus e a sua queda corrompeu toda a humanidade. O pecado de Adão foi transmitido a toda a raça humana. Assim, a partir da queda, todos os seres humanos nascem pecados. A gente nasce com uma tendência. É como se fosse um vírus, né, irmão Luiz? Acredito que podemos assim dizer, né? É que já é transmitido desde o nascimento, né? E o único meio de a gente vencer é através da nossa conversão ao Senhor Jesus, né? Do nosso arrependimento, da regeneração, de ser morada do Espírito Santo, que vai nos auxiliar a vencer essa tendência de pecar, de fazer as coisas erradas. Então,
independente da cultura, independente do país, da linguagem, né? Você pode perceber que no mundo todo há um mal moral, né? Há problemas em todos os países, independente de países ricos, de países pobres, né? E grande parte desses problemas ocasionados na sociedade, no mundo em geral, é fruto do pecado, né? A gente vai ver aqui mais para frente alguns outros tópicos. Algumas teologias tentam dizer que uma questão é a pobreza, é a riqueza, é isso, é aquilo, né? Mas a grande realidade é que o pecado é o maior mal da sociedade e somente em Jesus Cristo nós podemos vencer através da regeneração, né? Irmão Luiz. Como o irmão Francisco já disse, né? Não quero ser redundante nas suas palavras, todo o globo terrestre, ele foi impactado pelo pecado original. Algumas culturas e algumas localidades abriram mais o coração para o recebimento do Evangelho e outras não. Podem ser elas ricas ou extremamente pobres. O pecado é o pecado. Pode ser no barraco de chão batido ou numa mansão, né? O pecado continua sendo pecado, o homem continua sendo homem e precisando desesperadamente da misericórdia e do perdão de Deus. Independente se os olhos são castanhos, se os olhos são azuis, se os olhos são verdes, se a pessoa é loira, se é branca, se é asiática, se é africana, enfim, independente da localização geográfica, irmão, esse vírus chamado pecado, essa doença chamada pecado, ela continua em muitos países, irmão, um pouco mais forte do que em outros. E oxalá Deus que possamos ter consciência do estado moral em que nós vivíamos e da posição que Cristo nos colocou. Nós pecamos porque somos errados, mas não vivemos na prática do pecado. Essa é a diferença da igreja que com as suas imperfeições segue caminhando em direção ao céu. Então o pecado é universal. O terceiro ponto, a corrupção total, vai dizer o seguinte: corrupção total é o estado de corrupção mental, moral e espiritual da natureza humana. Nesse aspecto, a inclinação para fazer o errado é resultado do pecado. Como a Bíblia diz em Salmo 19, que um abismo chama outro abismo, né, irmão? Então, quem vive em abismo, nessas práticas, né, dificilmente, pelas suas forças, é impossível sair, irmão. Eu digo porque me converti a Cristo, perto dos meus 19 para 20 anos, irmãos, a força, quem nunca sofreu, eu não quero que alguém sofra o que eu sofri, né? Viver sem Cristo, estar debaixo da força do pecado, irmão, debaixo das correntes do pecado, é terrível. E uma vez após o encontro com Cristo, você é como se, literalmente, as tuas cadeias fossem quebradas. O teu entendimento fosse aberto e os teus pés fossem livres. Então nós somos livres em Cristo para uma nova vida, livres do pecado. Então valorize, nunca se acostume, o pastor Cláudio Caetano, nosso pastor aqui presidente, eu lembro com muito carinho na frase dele que diz o seguinte: nunca se acostume com o sagrado, irmãos, que esse lugar é especial demais. O lugar que Cristo te colocou é muito lindo, perto das coisas nojentas que você praticava uma vez sem Jesus. Então, valorize, não acostume com o sagrado, não acostume com o culto, não acostume, irmãos. Tenha um espírito de gratidão. E você ter esse espírito de gratidão, de reverência, de entendimento de quem você é e de quem você era, irmão, você vai ficar mais pertinho de Jesus. É mais difícil de desviar. Irmão Francisco? Esse ponto 3 aqui sobre corrupção total, né? No final desse ponto ali diz assim: somente por meio da graça o homem recebe capacidade para crer, arrepender-se e ser salvo. Então, somente em Jesus nós vamos conseguir vencer o nosso eu. Cada pessoa, cada ser humano tem essa predisposição ao pecado e muitas vezes ela é mais forte em uma área do que em outra, né? Eu conheço pessoas que têm uma dificuldade ali, que para cair num pecado de cunho
sexual, ou para falhar nessa parte de não conseguir controlar o olhar, ou coisa do tipo, é dois toques. Ao mesmo tempo, há pessoas que não sofrem tanto nessa área, mas, né, se tá passando na rua ali e vê uma senhorinha de 70 anos de idade derrubar R$200 da aposentadoria na mão, ele sabe que é daquela pessoa e ele já não consegue devolver, né? Ele já tem uma dificuldade no que tange a dinheiro, né? Então, são algumas coisas que fazem parte dessa corrupção total que atinge a mente, né, a moralidade e a espiritualidade do homem. E somente em Jesus, com o arrependimento, a conversão, o auxílio do Espírito Santo, é que nós conseguimos vencer essa predisposição ao pecado, né? Até lembrei de uma frase de um hino da harpa cristã muito conhecido, que diz assim: livre do pecado, vós querei ficar, olhai para o Cordeiro de Deus. Então, somente em Jesus nós conseguiremos vencer essa corrupção que há em nosso ser, irmão Luiz. Aleluia. Eu preciso chamar o nosso primeiro intervalo, irmãos, que o tempo voa muito rápido, irmão Francisco. Preciso chamar o nosso primeiro intervalo e já estamos de volta com a sua EBD em Dia. Paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o diácono irmão Luiz Bezerra, coordenador da Escola Bíblica Dominical aqui no Templo Sede. Eu quero te convidar, a você e a sua família, para estarem conosco todos os domingos de manhã, a partir das 8h30 da manhã. Vai ser uma bênção. Faça um propósito com Deus de ser aluno da EBD nesse ano de 2023. Que Deus possa te abençoar você, a sua casa, abençoar tudo que envolve a sua vida, em nome de Jesus. Vem para a EBD! E já estamos de volta com a sua EBD em Dia para o nosso segundo ponto e com o nosso segundo bloco da segunda lição do terceiro trimestre de 2023, que está falando sobre a deturpação da doutrina do pecado, irmãos. Aqui, mais especialmente da doutrina bíblica do pecado. E agora nós vamos tratar as teologias modernas que tentam maquiar a face terrível do pecado. Irmão Francisco vai falar sobre duas, principalmente. A teologia do pecado social, que é uma grande balela, a teologia da libertação e tem a questão do liberalismo teológico também. Irmão Luiz, a verdade é o seguinte, né? Para algumas pessoas que não têm coragem de lutar contra o erro, contra o seu eu, né? Tem um ditado que diz assim: não consegue vencê-lo, junte-se a eles. E aí que a gente cai em um grande erro, né? Muita gente não tem fé para lutar contra o nosso eu, contra a questão da pecaminosidade, e a gente começa a se criar pensamentos teológicos para justificar essa questão do erro, quando na verdade nós temos que nos deleitar na graça de Deus para conseguir vencer o pecado e não procurar justificativas, né, para justificar essa questão da existência do pecado, né? Essa primeira, do ponto 2, teologias modernas, a teologia do pecado social. Eu estava lendo aqui, eu fico indignado com essas teses, né? A tese do pecado social remonta aos concílios católicos de Medellín, 1968, Puebla, 1979. Essa tese defende que o pecado é algo que se constrói por meio de estruturas opressoras, tais como a pobreza, a injustiça e a desigualdade. Isso é um absurdo. Adão pecou em um lugar santo e perfeito, não estava em pobreza, não estava em nenhuma injustiça e nenhum pé de desigualdade, né? E ele teve a livre-arbítrio de pecar em um lugar que não lhe faltava nada. Dessa maneira, a redenção do pecado não se restringe ao aspecto espiritual, sendo preciso tratar as questões sociais. O pecado deixa de ser tratado no nível da moral e passa a ser considerado no nível econômico e social. A mudança de ênfase do pecado original, natureza humana, para o pecado social, estrutural, enfraquece a responsabilidade moral do pecador. Olha só, torna o pecador uma vítima, né? Então deixa de se enfatizar a causa para explorar os sintomas. A partir daí, resolver as questões da ordem social é visto como solução para o problema do pecado. Naturalmente, essa é uma deturpação do ensino bíblico a respeito do pecado. Isso é uma grande realidade, é uma deturpação, né? Porque a questão do pecado
existe em lugares onde há uma pobreza maior, mas também existe em lugares onde há uma riqueza, né? Nós sabemos que hoje nós temos um problema social que é as drogas, né? Você vai lá em São Paulo, lá naquela rua, né, que tem o Cracolândia, que se chamam, né? Acredito que existe. Você vai ver pessoas jogadas na droga, que pessoas de famílias riquíssimas, que tinham tudo do bom, do melhor, né? E infelizmente optaram, né, por esse estilo de vida. Então tu vê que não é um problema social. Você vê aí reportagens em N jornais de drogas ilícitas caríssimas circulando em boates onde só pessoas da alta classe circulam, né? Então você vê que não tem nada a ver essa questão do erro, do pecado, ser somente uma questão voltada à motivação da pobreza, né? Realmente não fecha essa teologia, né? Irmão Luiz. Fato é que, como o evangelista irmão Francisco comentou, muito propriamente dito, né? Adão pecou num contexto de perfeição, né? Num contexto da perfeição foi que Adão pecou. Não tinha nenhuma justificativa para pecar, não precisava ter pecado, mas simplesmente pecou. Adão e Eva pecaram, né? Nós temos muitas dificuldades. É a mesma coisa que dizer, olha, se eu for pobre, eu sou injustiçado, então por isso eu peco, irmão. Eu digo para muitos, eu ouvi uma vez um pastor ministrar, tem gente que não peca mais porque não tem mais dinheiro, irmão. Que alguns pecados, um exemplo clássico da luxúria, precisa ter dinheiro. Mas o cara é tão contumaz, sendo pobre ou sendo rico, se ele tivesse mais dinheiro, ele pecava mais. Ele se estragava mais, se arrebentava mais. Ele dava mais vazão à sua carne. Quanto mais dinheiro, mais vazão ao seu eu carnal. Então não é justificativa. E a recíproca também é verdadeira. Nós temos pessoas pobres que são santas, porque riqueza e pobreza, cuidado com o padrão de prosperidade, né? Temos que cuidar, que nós temos muitos irmãos em Cristo, que muitas vezes não sabem se vão comer nessa noite, ou nessa tarde, ou nessa manhã, e são crentes avivadíssimos, cheios do poder de Deus em algumas localidades. É missão da igreja atendê-los? Sim, missão da igreja também atendê-los, mas nem sempre nós conseguimos o acesso. Em países ou localidades mais difíceis, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, mas são pobres, irmãos, moram em chão batidos. Como da mesma forma nós podemos ter homens cheios do Espírito Santo falando em línguas, né, nos mais altos graus e cargos de indústrias, ou no governo, em outros setores da sociedade. Então, irmão, nós temos que cuidar, parar que muito se pensou de que riqueza e pobreza estavam ligadas à espiritualidade. E não é verdade, sabe que isso não é verdade. Se você quer pecar, você peca sem dinheiro. Se quer pecar, peca com dinheiro. Não quer pecar, não tem dinheiro, não tendo dinheiro. Não quer pecar com dinheiro, também não peca. Irmão, está aqui dentro. A Bíblia diz, onde estiver o vosso coração, onde estiver o vosso tesouro, estará também o vosso coração. Quando um homem e uma mulher têm um coração em Cristo Jesus, é difícil arrancar dele, irmão Francisco. Exatamente. É muito difícil arrancar dele. Né? Muito difícil. A teologia da libertação. Né? Se eu quiser fazer uma apanhada entre os dois, entre teologia da libertação e liberalismo teológico, né? Que são coisas diferentes, tá, irmãos? A teologia da libertação, ela quer tirar, né, o centro teológico, né, das doutrinas, quer tirar o foco da Bíblia e levar o foco para os problemas sociais, né? É outro erro teológico gravíssimo da nossa época, né? Que deixar a palavra de Deus de lado não tem como, né? Então você pode observar que ela já tem um cunho socialista, né? Que é um problema seríssimo, né? O socialismo deixa Deus de lado, né? Onde o homem é o centro. Você pode observar os grandes países aí, os países que são politicamente optam pelo socialismo, né? Optam não, né? A liderança enfia de goela abaixo dos seus habitantes, né? Através das forças armadas e tantas coisas, né? Então você pode observar que essa questão socialista, ela deixa Deus de lado, né? O centro é o homem, né? São imperadores, são governos que são adorados e Deus é deixado de lado, né?
Então, realmente, a gente pode observar aqui algumas partes dessa lição, por exemplo, aqui. O grande impacto, lá no final, dessas influências é que a fé cristã é reduzida à militância política, socialista e marxista. Então, jamais a fé cristã pode se fechar no campo político, né? A Bíblia, ela veio trabalhar o homem, né? As leis de Deus, a regra de Deus para o ser humano, né? Para ele como um todo, independente da sua situação social, da sua situação política, né? Deus transforma o homem que entrega a sua vida a ele, né? Então nós não podemos reduzir a nossa fé cristã a uma militância política, socialista e marxista, até mesmo porque o projeto de Deus é o novo céus e nova terra, né? Então a gente não pode esquecer disso, né? Finalizando esse tópico ali, as pautas sociais e progressistas são disfarçadas pela roupagem do evangelho, postas acima dos valores morais do reino de Deus. Então transforma-se o evangelho em conformismo, criticismo e assistencialismo. Na verdade, irmão, a gente tem que se apegar na palavra de Deus e olhar para nós mesmos, né? Primeira coisa, buscar a nossa transformação, a nossa conversão, e a partir daí, né, imbuídos, cheios do Espírito Santo, nós vamos conseguir impactar a sociedade pregando o evangelho, né? Não pregando política, por mais necessário que seja, né? E a gente está observando nos últimos tempos, cada dia mais a igreja se abrindo à necessidade de observar essa questão, de votar certo, de escolher os candidatos, né? Como segmento da sociedade que nós somos, mas o principal do evangelho é a transformação de vidas, independente da questão partidária, né? Nós tivemos entre aspas, né, uma tristeza, né? Nós não temos colocado as lideranças que alinhavam com as nossas formas de pensamento no governo federal e entre outras cadeiras, né? Mas nós continuamos orando a Deus, né? Óbvio que para algumas linhas de operação, Estado e igreja muito de mão dadas nunca deram certo, irmão Francisco. É claro que um governo que professa o nome de Deus, um governo que verdadeiramente tem Deus por cento, irmão, tudo diferente. Um governo que se alinha com as nossas formas de pensamento é uma bênção, irmãos. Mas, por outros viés, é muito delicado você dar as mãos ao Estado, o Estado dar as mãos à igreja. A igreja é um organismo independente. A igreja é um organismo independente, irmãos. Independente. E oxalá Deus que possamos entender isso. E hoje nós temos uma base cristã formada. Você professor, você líder, né? Você que me assiste, possivelmente você já tem uma inclinação a não só a estudar, guardar, mas a dividir a palavra de Deus com mais alguém. Mas a grande maioria, há um tempo presente, há um tempo próximo atrás, não tinha o hábito de ler a Bíblia, de ter as suas convicções, né, postas, encravadas na palavra de Deus. Porque tem muitos crentes hoje em dia que são levados pelo vento, qualquer vento de doutrina. Se já bater o pé, assustar e mostrar a cara feia, ele se manda, ele dá no pé. Né? Então, assim, hoje, o que a gente está tentando fazer? Resgatar muitas coisas, né? A palavra de Deus nunca se perdeu, óbvio, né? Mas implantar nas gerações que estão vindo. No coração de crianças, bebês, adolescentes, pré-adolescentes, com todo o ímpeto, colocar no coração deles a palavra de Deus, irmãos. Porque serão os agentes que vão encarar um tempo mais difícil do que o nosso, irmão Francisco. Oxalá Deus, que Deus tenha misericórdia. Porque a gente olha para o nosso umbigo, não, mas eu estou crentezinho, eu não vou me desviar. Não, mas os nossos filhos, os nossos netos que estão vindo aí, se Jesus não voltar, e como é que de que forma vamos entregar eles para a próxima geração? Fracos, capengas, influenciados por qualquer vento de doutrina? Não, nós temos como pais, como professores e líderes, nós temos que continuar falando a verdade sobre o pecado aos nossos ouvintes e colocar a palavra viva no coração das crianças, irmãos, que eles farão toda a diferença na geração que está se levantando aí. Irmãos, falar rapidamente sobre liberalismo teológico, corre muito tempo, o tempo corre muito rápido, meu querido. A gente vem observando cada tópico, né? E além daquilo que a gente anota, aborda, né? Vem um outro pensamento para agregar, né?
Liberalismo teológico. Após a Reforma Protestante, floresce o liberalismo teológico, onde a razão é colocada acima da revelação divina, né? Isso é um risco, nós precisamos de um equilíbrio, porque o Evangelho é pela fé, né? Pela fé. Então, nós não temos como descartar a revelação divina, né? Como resultado disso, a inspiração, a inerrância e a infalibilidade das Escrituras são questionadas. Os milagres e o sobrenatural são considerados mitológicos. As doutrinas da fé são reinterpretadas e ressignificadas. Esse é um grande risco, né? O liberalismo teológico, ele quer abortar tudo aquilo que o cristianismo construiu até hoje, né? As leis, né? A veracidade da palavra de Deus, a inerrância, a infalibilidade das Escrituras passam a ser questionadas. Há algumas pessoas aí que nunca sequer leem um livro da Bíblia, vindo a público, alguns famosos querendo reescrever a Bíblia, né? Não conhece nem o que está escrito e quer reescrever o que não conhece, né? Então, realmente são muitos absurdos, né? Eu vou ler aqui o final do tópico 3, liberalismo teológico. Assim, o pecado é relativizado, o ecumenismo religioso é propagado e toda experiência espiritual é considerada válida. O ideário da teologia liberal é de oposição às antigas doutrinas bíblicas que se fundamentam na revelação das Escrituras. Então você pode ver que o liberalismo teológico ele é muito destrutivo para a palavra de Deus, né? E nós não podemos aceitar, porque nós cremos na palavra de Deus como a inerrante e infalível palavra de Deus, né? Não há o que se corrigir, não há o que se acrescentar e não há o que se retirar da palavra de Deus. Irmãos, nós precisamos chamar o nosso segundo intervalo e já estamos de volta para o terceiro bloco e o terceiro ponto de nossa conclusão também. Só lembrando, irmãos, aqui entra num perigo muito grande, irmão Francisco. Cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua experiência espiritual e essa é válida. Irmãos, que faceta, parece bonito, né? As frases parecem lindas, mas esse tipo de pensamento vem do seio do inferno para cegar o entendimento de alguns, e o pior de tudo, de alguns que estiveram entre nós, irmãos. Eu vou entrar no mérito da questão, que preciso chamar nosso próximo intervalo, já estamos de volta com a sua EBD em Dia. Paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o diácono irmão Luiz Bezerra, coordenador da Escola Bíblica Dominical aqui no Templo Sede. Eu quero te convidar, a você e a sua família, para estarem conosco todos os domingos de manhã, a partir das 8h30 da manhã. Vai ser uma bênção. Faça um propósito com Deus de ser aluno da EBD nesse ano de 2023. Que Deus possa te abençoar você, a sua casa, abençoar tudo que envolve a sua vida, em nome de Jesus. Vem para a EBD! E já estamos de volta com a nossa EBD em Dia, né? Para normalização do pecado, o terceiro ponto, essa é a segunda lição desse terceiro trimestre. Vai falar 3 subtópicos: a crise ética e moral, imoralidade sexual e a dessacralização da vida. Pontos que serão abordados mais especificadamente para frente um pouquinho. A gente vai só pincelar rapidamente, porque tem lições exclusivas com esses temas para frente. A normalização do pecado, né? Crise ética e moral. Em termos gerais, os valores que regulamentam a conduta de uma pessoa denominam-se ética, e a prática dessa conduta recebe o nome de moral. Nessa concepção, a obediência aos princípios bíblicos reflete o caráter de um cristão, né? A ética e a moral de um cristão, ela é baseada na palavra de Deus. Então, nós jamais podemos deixar os nossos valores morais, né? E nós devemos fazer o papel de apologetas, defender a nossa fé, né? Porque todos os dias alguém está se levantando contra a palavra de Deus, e o nosso desejo é lutar por ela, pela sua veracidade, né? É não deixar que alguém venha desfazer dos valores bíblicos que até hoje sempre transformaram muitas vidas, né? Então você veja que hoje, como diz o tópico do terceiro ponto, querem transformar o pecado em algo normal, né? No final ali diz assim: temas progressistas violam a ética e a moral bíblica e passam a ser normalizados, tais como a imoralidade sexual, o aborto e o uso de drogas ilícitas. Você vê que esses 3 pontos resumem muita coisa errada que está sendo praticada na sociedade atual, né?
os padrões sexuais estão sendo deixados de lado, né? A questão do casamento está sendo desrespeitado, o matrimônio, né? A questão do aborto, que aqui entra um amplo assunto, aonde começa a vida, né? Nós acreditamos que a vida começa na concepção, lá no ventre, né? O próprio Jesus foi colocado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Então, lá no primeiro dia, no primeiro minuto da concepção, já é uma vida e deve ser preservada. E essa questão do uso de drogas aí que, para mim, irmão Luiz, sendo bem sincero, chega a ser o absurdo do absurdo querer liberar, justificar, né, essa conversa de fins medicinais, né, o interesse de muitos aí simplesmente para essa liberação, tornar drogas lícitas, é imposto, é tornar o errado incerto, né? Essa é a grande realidade. Existem alguns países no mundo que aprovaram leis desse tipo e pouco se fala, mas existem muitas matérias por aí de países que tomaram essas atitudes e se arrependem até hoje dessa decisão, que infelizmente acaba sendo irreversível, né? Irmão Luiz. No que falar, irmãos, expomos os nossos alunos, nossos filhos, às vezes 5 dias por semana, diante de um professor, né? Embora a escola seja laica, né? Um professor com tendências progressistas, enfiando na cabeça dos nossos filhos, ainda tenros, pequenininhos, e que essas políticas elas são sadias e verdadeiras. Muitas vezes, aí temos somente muitas vezes o domingo pela manhã para que o professor limpe toda a sujeira que o mundo empregou no coração deles a semana inteira. É muito difícil. Quando temos pais e mães que estão como guardas, com os olhos em cima dos filhos, participam ativamente da educação dos filhos, da administração da palavra de Deus durante a semana, que esse é o papel do pai e da mãe, né? A gente sabe das dificuldades dos dias correntes hoje, né? De ir ao mercado de trabalho, das correrias que temos. E aí, como eu já falei em algumas lições, deveríamos ter um tempo o pouco tempo que às vezes temos, deveria ser de muita qualidade no que tange a educação dos nossos filhos. Então, é um desafio. Mas imagine uma década, 2 ou 3 décadas, sendo empurrada no coração de uma geração, que isso é normal, que isso é bonito. Hoje estamos vendo os reflexos, irmãos, de muito que foi pautado na nossa educação atrás, aí, no final da década de 90, dos anos 2000, depois de 2010, nós estamos colhendo, irmãos, vamos colher mais. Oxalá Deus, que Deus tenha misericórdia das nossas crianças de escolas, e especialmente nossos professores da escola bíblica dominical, que aqui eles não vêm só para ministrar um cultinho, irmão. Tire isso da sua cabeça, não é um cultinho, irmão. É um processo espiritual tremendo, de ministração e impetração da palavra de Deus e da bênção de Deus, e tirando tudo aquilo que não presta. Muito forte. E que falar da imoralidade sexual, né? Meu nobre, sobre imoralidade sexual, eu vou até ler aqui, porque é curto, né? A deturpação da doutrina do pecado favorece o avanço da imoralidade sexual. Em defesa da liberdade de decisão sobre o corpo, banaliza-se o sexo pré-conjugal, extraconjugal, normaliza-se a homossexualidade e a doutrina da castidade é vista como opressora. Neste aspecto, o afrouxamento da moral, o ensino da ideologia de gênero e a erotização da infância promove luxúria e licenciosidade. O pecado é tolerado, a família é desconstruída e a doutrina da santidade é negligenciada. É importante que nossos professores frisem nas escolas dominicais, não fujam desse assunto. Quando se toca na área sexual, infelizmente, muitas vezes o pessoal pula por cima e depois os problemas vêm à tona, eu não vi, eu não sei. Nós precisamos ensinar, nós precisamos trabalhar. Os pais precisam ficar atentos ao que os seus filhos estão vendo nos celulares, nas babás digitais, que muitas vezes um pai dá na mão de um filho e não se atenta, né? No meio daquele videozinho legalzinho, aquela reprodução automática de algumas redes sociais, bota um vídeo capcioso que fere os princípios morais da palavra de Deus, né? E, a grosso modo, 2 coisas que a gente precisa
ser bem franco e bem taxativo, né? Adultério é pecado e fornicação é pecado. A gente precisa instruir os nossos filhos, instruir os nossos casais a lutarem, a vencerem e a andar na santificação, porque a Bíblia diz que sem a santificação, né, ninguém verá o Senhor. Então a gente precisa não pular este tópico, dar a ele a devida atenção, né? Porque é uma coisa muito séria nos dias de hoje, né? A gente observa algumas vezes pais que deixam ali os seus filhos namorar e muitas vezes não conseguem ter mais esse controle. E houve até dentro da igreja, algumas vezes alguém diz assim, mas é melhor que namore aqui dentro, debaixo dos nossos olhos, do que lá fora. A gente sabe que o limite, né, a questão sexual, ela é restrita ao casamento, né, quando o homem e a mulher se casam. E esses princípios nós não abrimos mão, né, então a gente precisa que os irmãos foquem nessa questão e não fuja desses assuntos que são bem importantes. Seria isso, irmão Luiz, sobre esse tópico. Não tenha medo de falar sobre o pecado, mas quando falar sobre o pecado, o fiel, a tonalidade que deve ser usada é sempre enfatizando, é sempre com amor, né? Com amor no coração, com sentimento, né? de auxiliar. Porque nós temos pessoas que pecaram e têm vida restaurada, temos jovens que erraram e têm vida restaurada, mas se errou, não erre mais. Adulterou, não adultere mais. Jesus disse para a mulher, pega no ato, olha, não faças mais. Mude de vida, estou mudando, estou te perdoando, mude de vida. Não continuar num ciclo vicioso. Então, irmãos, que desafios dizer para os nossos jovens. Mas assim, falar para os nossos jovens, aqui seria mais para líderes de jovens e para pais. Tem mãe e pai que nunca conseguiram falar sobre sexo com seus filhos, irmão. Com as suas filhas, sobre menstruação. Quem dirá sobre a sexual, irmão? Então é um tabu muito grande e precisa, não deve ter no nosso meio. O papai e a mamãe têm que ser os tutores para tudo na vida, sobre sexualidade, sobre tudo na vida, irmãos. E aí veio o mundo com um discurso bonito, olha, mas amor só traz paz. Você é tão jovem, tão bonito, tão bonita, né? Não faz mal nenhum, só faz bem, e os médicos dizem que só faz bem. Claro que sexo faz bem, é ótimo, maravilhoso, para o casamento. As leis e os estatutos que Deus deu, o mandamento é puro, santo, é justo, puro e bom, né, mandamento. Então, se Deus disse que não é bom, irmão, não é bom. Ele já sabe os resultados disso lá na frente. E nós já sabemos também. Se ele diz que não é bom, não é bom, irmão. Então, não passe maquiagem, né, no rostinho do pecado, deixar ele mais bonito, porque não é, irmão. Fale com verdade, né? Fale com carinho, mas fale a verdade, nunca deixe de falar, porque para entregar chave de bênção, profecia de prosperidade, é ótimo, e Deus tem, mas muitas vezes você como atalaia, você como ministro, você tem a obrigação de dizer também que o oposto também é verdadeiro, irmão. Você tem que falar. Você tem que ser um agente de Deus no meio do seu povo. E falando sobre, querendo ou não falar sobre a dessacralização da vida, acho que não me engano, lição 4, ou não lembro qual vai falar sobre o aborto, vai ser especificamente sobre esse último subtópico. São 5, isso. O que falar, né? Já acreditamos no início da vida, no ato da concepção do espermatozoide com o embrião, né? Com o óvulo feminino, na verdade, que vai formar o embrião automaticamente. A partir desse ponto, nós cremos que a vida aí já passa a existir. Não depois de 10 semanas, 2 semanas, 3 meses, um mês, tal. Irmãos, já tem um ser, já tem uma alma ali, dentro de você, mulher, né? Dentro de uma mulher. E isso, irmão, é tão grandioso, irmão. Isso aqui, muita questão do aborto, é consequência da imoralidade sexual. Imoralidade sexual é sexo sem freio, sem padrão. Tudo vale, tudo pode. E não pode. Conosco deveria ser muito diferente. Não deve, né? Não deve aos princípios bíblicos, né? Uma coisa que eu estou lembrando agora,
irmão Luiz, quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, eu assisti um vídeo que a professora colocou na sala de aula do processo do aborto. E eu tinha ali meus 15 anos, nem servia a Deus ainda, poucos meses antes de me converter, 6 meses depois eu vim para esta cidade, Jaraguá do Sul, e vim a me converter ao Senhor Jesus. Eu chorei naquela sala de aula com 15 anos de idade, e ali ainda mesmo antes de conhecer o Senhor Jesus, eu botei dentro do meu coração que aquilo estava errado. Então há coisas que mesmo você não sendo um cristão fervoroso e frequente na igreja, você sabe que está errado. Porque dentro de nós, dentro de todo ser humano, há a marca de Deus, né? Foi sim manchada pelo pecado, o nosso entendimento de muitas coisas, mas foi Deus que nos criou, né? E eu percebo assim, eu vi naquele vídeo, irmão Luiz, um ser humano lutando pela sua vida, pelo direito de estar dentro do ventre. Aquilo me impactou, aquilo me deixou muito entristecido e a gente fica pensando como pode alguém querer abortar, né? É uma coisa até difícil de compreender em determinados momentos, né? Claro que isso se torna fácil para nós que estamos há anos servindo a Deus, os valores bíblicos, cristocêntricos, o amor verdadeiro, a vida, né, que é dado pelo nosso Senhor Jesus a nós, ele está dentro de nós diariamente, né? Então a gente precisa mais do que nunca da graça de Deus, de falar do amor de Deus para que nós possamos ganhar mais pessoas nessa sociedade, porque assuntos como aborto, suicídio, eutanásia, né? São assuntos que só a misericórdia do nosso bom Deus para trabalhar no coração das vidas e fazer uma transformação, né? Para que eles entendam que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, para que pessoas que têm esse sentimento tenham o desejo de viver, de serem restauradas, né? De entender que a sua vida e até mesmo o tempo da morte estão nas mãos de Deus. Seria isso, irmão Luiz, sobre esse tema tão importante. Irmão, a gente não tem como esgotar nem abortar, né? Abordar tudo as referências e tudo que envolve esse tema. Mas, irmão Francisco, faça a sua conclusão, suas ponderações finais, já ore por nós e pelos professores e pelos irmãos que estarão nos assistindo. Maravilha. Nós temos ali a conclusão e eu só vou ler o final dela, que diz assim: uma vez regenerado pela fé em Cristo, o crente repudia as injustiças contra o seu próximo, seja este próximo crente ou não. Nós, como igreja do Senhor Jesus, nós repudiamos toda a falta de amor e injustiça contra o seu próximo, né? Contra a sociedade em geral, né? Seja uma perseguição religiosa, seja questões políticas, sejam questões raciais, né? Nós tivemos aí recentemente bem envolvido na mídia e no campo dos esportes, situações que envolvem racismo. Nós, como cristãos, nós repudiamos todas as injustiças sociais, como diz aqui, porque nós somos regenerados pela fé em Cristo e nós entendemos que todo ser humano foi criado por Deus, né? Então a igreja, aqui a lição termina dizendo assim: a igreja atuante é aquela que ainda milita na terra contra a carne, o mundo, o diabo, o pecado e a morte. Nós não lutamos contra pessoas, nós lutamos contra o inimigo das nossas almas que está tentando destruir vidas. E a nossa igreja, né, ela quer que o Senhor Jesus, deseja que o Senhor Jesus faça milagres, transforme, regenere, salve, cure e que todo esse mal caia por terra em nome de Jesus. Esse é o nosso desejo, essa é a pregação do evangelho bíblico que nós cremos, né? Então oramos a Deus agradecendo por mais uma ministração dessa lição. Senhor Deus, te agradecemos por mais este assunto ao que tratamos aqui, Senhor Deus.
Que tu possa, de uma forma especial e grandiosa, abençoar, iluminar, direcionar cada professor em cada igreja para ministrar esse assunto, Senhor Deus, debaixo do teu poder, da tua unção, da tua graça, da tua sabedoria, do teu conhecimento, e que vidas possam ter transformadas, mudadas através desta lição, Pai, que é baseada na tua palavra que transforma vidas. É assim que nós cremos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, eu quero fazer um pedido a você. Não esqueça de curtir os nossos vídeos, é muito importante, né? Assim o YouTube vai entender que esse material, esse conteúdo é relevante. Se inscreva no nosso canal, óbvio, e compartilhe nossos vídeos. Deixa Deus te abençoar, deixa Deus te usar também, em nome de Jesus. Essa foi mais um EBD em Dia, que Deus te abençoe e até a próxima.